Todo mundo conhece o Roblox e pelo menos uma vez na vida você já jogou ele ou viu uma gameplay do seu youtuber favorito. E com certeza em algum momento você ouviu essa frase: o Roblox é um jogo pra criança. Mas se eu te contar que na verdade não é, pois é isso que eu vou te provar hoje. Mas antes eu quero dar 3 avisos. O primeiro é que o Roblox tem em si uma parte onde as crianças podem jogar tranquilamente. E eu já joguei o Roblox por boa parte da minha infância, inclusive eu recomendo que joguem esse mapa. O segundo é que o Roblox não é um jogo, e sim um app que contém vários jogos, então fique sabendo que o Roblox é apenas um app. E o terceiro é que se você tá ligado nos paranauê da plataforma, a maioria das coisas que eu vou falar provavelmente você já conhece. Mas esse vídeo vai apenas servir para as crianças que sabem do perigo, mas insistem no erro. Recados dados, agora vamos pro primeiro motivo, que é o Robux. E eu não preciso falar muito sobre essa moeda que todos visam ter. Mas os casos envolvendo o Robux são engraçados, mas ao mesmo tempo preocupantes, principalmente se você for um pai CLT de uma criança que joga o app e recebe menos de 1.000 conto por mês. O primeiro caso é o do José de 7 anos que gastou 1.400 conto usando o cartão do vô, parcelado em até 4 vezes e sem juros. Mas se esse caso já é demais pra você, pois estamos falando de um aposentado que recebe em torno disso, então espera pra ver esse caso que é do Felipe de 10 anos que gastou simplesmente 11.799 conto, meu irmão. E o impressionante é que ele mentiu dizendo que ia pedir um açaí. Se bem que uma criança nessa idade normalmente não sabe pedir um lanche, muito menos um açaí. E logo após o ocorrido, a mãe dele falou o seguinte: o que está mais me magoando foi a atitude do Felipe em entrar no meu celular e usar o meu cartão. O que eu posso fazer é corrigi-lo. R$11.799 é o salário de um funcionário que às vezes demora quase um ano pra ter. Então, minha senhora, nessa parte você tá certa, mas o teu filho nem era pra ter o celular. Se isso fosse evitado, nada disso teria acontecido. Bem, espero que tenha recuperado essa grana que não é pouca. Se até aqui os casos eram leves, agora as coisas começam a ficar um pouco suspeitas. Pois agora vamos falar dos casos envolvendo mapas 18+. E o primeiro caso é sobre uma mãe que denuncia a plataforma após a sua filha de 11 anos entrar nesses mapas de sequência de jogos que o Brasil vai ter na Copa. Agora falando sério, quando ela entrou no mapa, a personagem dela foi abusada, exatamente, abusada. E tudo isso começou quando ela começou a falar com um desconhecido no app. Essa parte sobre os desconhecidos eu vou falar mais pra frente, mas calma, pois o caso que eu vou mostrar agora é bem mais embaçado. Pois nos United States, uma mãe estava jogando Adopt Me com sua filha de 8 anos quando outro personagem agarrou e começou a fazer em uma cama o famoso desentupimento de cano. Agora tu pensa, por que o Roblox não bane esse tipo de mapa? Bem, amigo, além da quantidade de jogos que a plataforma tem, esses tipos de mapa geralmente ficam um tempo no ar, saem e depois voltam. É um ciclo que o próprio app não consegue controlar. Mas uma coisa que o Roblox sabe do que tá rolando, mas não tá nem aí por conta dos números, são as atitudes dos predador, pra ficar bem claro, pois eu não posso falar aquela palavra aqui no YouTube. E o primeiro caso é de um predador que viajou para encontrar uma criança que conheceu pelo Roblox. E a história é a seguinte: um homem chileno de 21 anos foi preso no aeroporto LAX em Los Angeles suspeito de contato. Aquela palavra começa com S e termina com X e A com menor. Ele havia conhecido uma garota de 13 anos no Roblox e reservado um Airbnb perto da casa dela. Já outro caso é de um adulto que foi detido após oferecer Robux em troca de fotos de traseira de caminhão. Mas isso nem é mais revoltante, pois o próximo caso é envolvendo um youtuber que queria ajudar a plataforma, mas ela mesma impediu isso. Como assim? O youtuber conhecido como Slap, que se chama Michael e não Jackson, ele começou a jogar Roblox aos 8 anos e aos 10 a própria plataforma o convidou para eventos de tecnologia, onde ele se conectou com um dos maiores desenvolvedores do jogo. Com o tempo essa relação se tornou abusiva. Tempo depois o Slap começou a postar vídeos caçando predadores, mostrando como criminosos usavam Roblox para abordar menores. Suas investigações mapeavam o caminho desde conversas dentro do jogo até tentativas de marcar encontros físicos. Ele afirma que seu trabalho ajudou autoridades a identificar suspeitos. Mas em um belo dia, o Roblox enviou uma notificação extrajudicial ao Slap, que baniu todas as suas contas e ameaçou processá-lo. As acusações da empresa incluíam simulação de conversas de risco com menores e direcionar usuários para fora da plataforma. Com isso, grande parte da comunidade ficou revoltada com a situação e começou a usar a hashtag FreeSlap. E grandes youtubers começaram a discutir sobre uma possível saída deles na plataforma. Agora, como esses casos com predadores confirmam que o Roblox não tá ligando para a segurança das crianças na plataforma? Bem, se você analisar a atualização que o Roblox teve no começo de 2026, que mudou o chat e adicionou reconhecimento facial, você já descobre, pois, se você sabe, o reconhecimento facial por IA que o Roblox implementou é uma porcaria, e com isso temos o mercado negro de contas verificadas, e funciona assim. Poucos dias após a implementação obrigatória em janeiro de 2026, surgiram relatos de contas verificadas sendo vendidas em plataformas como o eBay por apenas $5. Comprando uma conta já verificada, um predador consegue burlar completamente o sistema e entrar em espaços de chat destinados a crianças. E falando em
chat, a plataforma implementou também o sistema de chat por faixa etária, que é essa que eu me recuso a falar toda ela. Mas, por exemplo, vamos pegar a faixa 9 a 12 anos. O que acontece é que uma conta criada entre esses anos só pode falar com outras da mesma faixa, sem as outras verem. Aí você junta a venda dessas contas e você vê a festa que os predadores fazem. O que o Roblox tem a ver? Tá vendo esse cara aqui, eu me recuso a falar o nome? Então, ele é o CEO da empresa. E pra empresa funcionar, ela precisa de funcionários. E pros funcionários continuarem trabalhando, eles precisam de dinheiro. E pro dinheiro entrar, a quantidade de jogadores no app tem que ser maior pro dinheiro entrar em valores altos. Mas se o Roblox implementar um sistema rígido de segurança, os jogadores vão sair e o dinheiro vai começar a cair. E pra isso não acontecer, eles fingem que colocaram um sistema de segurança, que é muito ruim por sinal, para mais jogadores voltarem e o dinheiro render mais para pagar os funcionários. E com isso, ele prefere que os predadores façam o que fazem com as crianças por conta do dinheiro, ao invés de proteger elas. Agora, uma teoria: será que os predadores têm uma relação secreta com o Roblox para em troca tudo isso acontecer? Porque se fosse apenas por dinheiro, a segurança não seria também aquela aberração. Ou seja, é o que eu falo: quem ajuda o predador é um predador, que nesse caso é por dinheiro. Agora você sabe o que é o Roblox realmente, mas isso não significa que é pra você parar de jogar. Pelo contrário, você pode continuar jogando desde que esteja em mapas saudáveis e apropriados, com exceção desse.